Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos e a todas. Pedimos a todos que deixem os telefones celulares no modo silencioso. Vamos dar início aos nossos estudos evangélicos e doutrinários, nosso querido solar, pedindo a Jesus que continue nos abençoando, nos amparando, nos proporcionando a capacidade não apenas de esclarecer, mas também de sermos esclarecidos. Agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais, a Paulo de Tarso, nosso patrono, e rogamos que as bênçãos de paz, de cura, de tranquilidade, de harmonia, possam recair sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possam ainda ser estendidas aos nossos lares, aos nossos familiares, bem como a todos aqueles nossos irmãos que sofrem. Que Jesus possa continuar amparando e abençoando as nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos, Senhor, do mal, pois que vossos são o reino e o poder, a glória, a majestade. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, dando sequência ao estudo do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos hoje mediunidade gratuita, itens 7 e 8, ficará a cargo a nossa irmã Dona Luzia e a mim próprio, para podermos estudar com vocês. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos, tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, vistos que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que plantei, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Item 8. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto, ou seja, um pagamento tal por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder
ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Da questão de número 402, do livro O Consolador, cujo título é Apostolado. Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Quando o médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo, e os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Passamos a palavra para a dona Luzia. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos pedir a Jesus a inspiração, o entendimento para as nossas reflexões. Como o Euler já leu, nosso tema está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, inspirado pelos espíritos superiores que o ajudaram na codificação, escreve para nós como título: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Este capítulo, meus irmãos, Kardec busca colocar nele passagens várias em que Jesus nos mostra ali, prescreve para cada um de nós, assim como prescreveu na época dele, que ninguém se faça pagar daquilo pelo qual ele nada pagou. Jesus está ali nos orientando que tudo aquilo que recebemos de graça, nós não podemos cobrar por ele. E nos itens 7 e 8, que é o tema do nosso estudo, traz principalmente para os espíritas um alerta. Por que para os espíritas? Os espíritas são os cristãos que estão recebendo muito. A quem muito é dado, muito será pedido. Diz Kardec o seguinte, comentando aqui sobre a mediunidade gratuita. Num primeiro momento, nós vamos entender o que é mediunidade. No livro da Esperança, Emmanuel diz para nós que a mediunidade, quando ela é trabalhada na bênção do serviço no bem, ela se assemelha a uma luz em louvor do bem. Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, na questão 159, ele fala conosco também sobre a mediunidade. Então ele diz o seguinte, que a mediunidade, ela é uma faculdade inerente a todos os homens, e não, por isso mesmo, ela não constitui privilégio exclusivo de um ou de outro. Então, todos nós somos médiuns. Raras são as pessoas que não possuem dessa faculdade algum rudimento. Muito o que ele nos deixa perceber ali é que cada um de nós está com a faculdade num processo de desenvolvimento.
E nós gostamos de fazer uma analogia para que a gente possa entender melhor. Em alguns, essa faculdade mediúnica que nos foi dada por Deus, assim como todas as faculdades que trazemos conosco, ao nos criar simples e ignorantes, Deus nos proveu de potencialidades, ou seja, de faculdades que nos ajudarão a caminhar. Caminhar para quê? Para o alvo. Caminhar para o objetivo maior, que é a busca da nossa perfeição relativa aqui na Terra. Então, Ele nos dotou, nos premiou com essas faculdades. A mediunidade é uma dessas faculdades. E essas faculdades nos foram doadas ou dadas por Deus em germes. Cada um de nós a tem de acordo com a nossa capacidade para desenvolvê-la, para trabalhá-las. Em alguns, ainda uma sementinha, adormecida ainda, sem nenhum trabalho realizado, bem fechadinha dentro da terra. O lavrador sabe como é. Ela vai ter o tempo, e é tão maravilhoso que nós somos regidos por uma lei chamada lei do progresso, lei da evolução, uma lei divina, imutável, perfeitíssima, que não muda. Então, todos nós vamos, sim, um dia, no tempo e no espaço, nós vamos desenvolver essa sementinha, por mais que ela ainda esteja adormecida em nós. Outros já a trazem com alguns rudimentos, como nos diz Kardec, significando que já estão começando a trabalhar essa faculdade em si. Então nós percebemos esses outros como aquela semente que já germinou, já saiu o broto para fora da terra, do nosso, e ali já começa a nascer a plantinha. Outros já a trazem um pouco mais desenvolvida, que é o que a doutrina dos espíritos usualmente dá o nome de médium, aqueles que já possuem a faculdade com uma característica mais desenvolvida, que já tem condições de trazer ali, traduzir ali os efeitos, como diz Kardec, aí já mais patentes, de uma certa intensidade. Estou explicando isso aqui. É aquele médium que hoje, aquela pessoa que hoje traz a faculdade da vidência, da psicofonia, da psicografia e todas as faculdades que já são patentes, já trazem uma determinada intensidade. São pessoas que já têm capacidade de trabalhar com a sua faculdade. Nós observamos essas pessoas na analogia da árvore como aquelas árvores que fazem parte do cerrado, da vegetação do cerrado. Quem mora no cerrado conhece. São árvores de porte pequeno ou de porte médio. Não são árvores muito grandes, muito altas. E tem aqueles outros que já trazem pelo tempo, pelo desenvolvimento, pelas condições de trabalho já realizado, pelo próprio trabalho que trazem para realizar entre nós. São aquelas árvores frondosas das florestas, que para o seu tronco, para ser abraçado, vai precisar de umas 10 pessoas, 10 homens, para abraçar o tronco de uma árvore mais antiga, de uma árvore frondosa, uma árvore que já dá frutos, flores, perfumes, remédios e tanta coisa em ajuda da humanidade. São aqueles médiuns mais desenvolvidos, aqueles médiuns que vêm com a missão de apóstolos do Cristo, aqueles que vêm como missionários
os profetas, que trazem várias faculdades já desenvolvidas em si próprio. Nós tivemos a bênção de ter entre nós um desses médios, que é o nosso querido Chico Xavier. A mediunidade dele, ele trouxe consigo várias faculdades desenvolvidas, não era só a psicografia. O Chico tinha várias faculdades. Temos outros que também trabalham em várias áreas, em várias atividades da terra, porque muitas vezes nós achamos que as coisas sagradas de Deus estão presas dentro dos templos, dentro das casas religiosas, mas não. A oficina de Jesus é toda a terra. Então nós vamos encontrar médios excelentes na ciência, na medicina e em tantas outras coisas, nas descobertas, no desenvolvimento. Eles vêm para trazer aquilo que Kardec nos fala aqui no item 2, Vem para trazer alívio para os que sofrem e como meio de propagação do conhecimento, da fé, o consolo. Então são criaturas que já vêm com um trabalho preparado para eles. E Kardec então diz o seguinte: essas criaturas dependem de uma organização mais ou menos sensitiva, ou seja, são aqueles que são aptos realmente a trabalhar com a sua faculdade. Kardec nos mostra também, nos fala também na questão 159 sobre a diversidade da mediunidade, ou seja, a mediunidade ela traz várias características. Cada um de nós recebe aquela faculdade que vai nos ajudar a crescer, a desenvolver, e com o passar do tempo é que a espiritualidade superior vai nos ajudando a desenvolver mais e mais outros tipos de mediunidade. E nós nos lembramos de Paulo de Tarso, nosso patrono, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala desses dons dados por Deus. São os dons espirituais. E ele mostra ali que existem uma diversidade de dons. O primeiro versículo, ele fala assim: não poderia eu deixar de explicar a vocês sobre os dons espirituais, ou seja, sobre a mediunidade. E no versículo 6, ele diz assim: olha, há diversidade na realização dos dons. Então, tem médiuns que vieram para falar, tem médiuns que vieram para ouvir, outros veem, outros profetizam, outros escrevem, mas não são dons que vieram sem um objetivo maior, porque nós recebemos de Deus esse dom para sermos instrumentos de Deus, da espiritualidade superior, nesta grande seara que pertence ao Pai. A terra é a seara do Mestre. Então, ele nos traz, nos aproveita. Muitas vezes, meus irmãos, nós esperamos muito e achamos que tudo nós vamos receber de Deus, vamos receber de Jesus. Quando oramos, pedimos a Jesus as coisas e achamos que devemos esperar só por Ele. Mas nós precisamos entender que nós também somos trabalhadores nessa seara, não é só Jesus. Então Jesus nos orienta, nos ajuda, mas depende também de nós. E o próprio Paulo nos diz isso, lá em
numa das epístolas que ele envia às igrejas, ele fala que o cristão é o corpo, faz parte do corpo. A igreja, ela é o corpo. Jesus é a cabeça, é aquele que comanda tudo, mas nós somos o braço, os olhos, a boca, o ouvido, as pernas, o coração. Por quê? Porque Jesus nos utiliza, Ele nos usa para levar aquilo que Ele precisa para todos os nossos irmãos, para levar um consolo para aquele que chora, para enxugar uma lágrima. É por isso que a doutrina do Cristo se baseia na humildade e na caridade, no amor. E esse amor nós podemos colaborar com Ele. E Jesus conta com isso. Então, Paulo diz assim no versículo 6 do capítulo 12 aos Coríntios: há diversidade nas realizações dos dons, mas Deus é quem opera tudo. Então é por isso que Kardec traz aqui mediunidade gratuita. Nós não podemos cobrar por esse dom que não nos pertence. É Deus que comanda, né? E aí no versículo 7 ele diz assim, olha, a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando a um fim proveitoso. O que é um fim proveitoso? É um fim que leva o bem a todos. Então nós não podemos de forma alguma cobrar por essa faculdade, por este trabalho. E Kardec então vem dizer para nós aqui no item 7. Ele fala aqui dos médiuns da atualidade, ou seja, nós hoje, porque mediunidade é uma faculdade que foi trazida por Deus para todos os seus filhos, como nós aprendemos agora na questão 159. Então, todo homem possui a faculdade mediúnica. Ele possui ela em germe ou possui já desenvolvida. Muito bem. Então, essa mediunidade, ela já existe desde quando, minha avó gostava de falar, desde quando o homem é homem. Ou seja, desde quando apareceu o homem na Terra. Todos nós trazemos. Por isso que Kardec diz assim, olha, os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, e é claro, todos temos, igualmente receberam de Deus o dom gratuito. Então esse dom é para que nós possamos nos tornar o quê? Intérpretes dos Espíritos. Nós somos a porta por onde passa a mensagem. Então nós não podemos de forma alguma usufruir desse dom, dessa faculdade, para vender, para comercializar com ela, para mercadejar com as coisas sagradas, com os ensinamentos superiores, porque não nos pertence. Quando o Espírito envia uma mensagem para nós, através de nós, às vezes nós mesmos não conseguimos interpretar o que ele está enviando. A gente lê, estuda, tenta para ver realmente o que está escrito ali, que foi escrito muitas vezes por nós, ou às vezes falado pelo médium psicofônico, mas aquilo não pertence a ele, não faz parte das ideias dele, das concepções dele, não foi comprada por ele, ele não pagou por aquilo, então ele não pode de forma alguma cobrar aquela mensagem. Então esse é o tema dessa noite. E por que ele não pode cobrar? Como espírita, meus irmãos,
nós estudamos a doutrina e os espíritos superiores nos informam constantemente que onde há interesse egoístico, eles não participam. Então, o que acontece? Numa reunião mediúnica, onde ali há somente brincadeiras, questionamentos sem seriedade, coisas, dúvidas que não levam a parte alguma, não vai haver espírito superior para responder, porque eles não fazem parte desse tipo de reunião. Então, quem se aproxima daquele grupo? Aqueles que são atraídos pelos mesmos questionamentos, pelas mesmas perguntas, pelos mesmos pensamentos daquelas criaturas que ali estão aguardando as respostas, significando aí que vão se aproximar, sim, os espíritos levianos, os mentirosos, os brincalhões e toda uma multidão de espíritos inferiores, não é? Espíritos que não têm escrúpulos, e por não ter escrúpulos, eles não trabalham com a verdade, eles não se preocupam com a verdade. Então, muitas vezes, chega uma criatura perto de um médium, né, para fazer uma pergunta com relação a um ente amado, uma criatura que já desencarnou, para pedir ali que aquela criatura viesse, que pudesse enviar uma mensagem para ele. Se é um médium sério, ele sabe que ele precisa agir com seriedade. Se é um médium que quer levar vantagem, né, usar a sua faculdade para receber uma paga por aquela mensagem recebida, ali perto dele não haverá um espírito superior ajudando aquela criatura, né, ajudando o amado ali a trazer a resposta, mas sim um espírito brincalhão. E como que vai garantir se é o meu pai ou a minha mãe, se é meu filho, se é minha avó, aquela pessoa que eu amo, meu esposo, se é ele que está ali dando a mensagem, né? Eu vou estar pagando por aquela mensagem. Significa que aquela criatura, por onde vai passar a mensagem, também deixa a seriedade de lado. Então, as coisas de Deus precisam ser tratadas com muita seriedade. E Kardec, então, termina dizendo assim, olha, a primeira condição para se granjear a benevolência, ou seja, a bondade, a presença dos bons espíritos, são as virtudes. E a primeira delas é a humildade. Então, nós que já trabalhamos com a faculdade mediúnica, nós precisamos ser humildes e compreender que aquilo que vem por nós não nos pertence. É do plano espiritual, são os espíritos superiores que enviam, por isso mesmo não podemos cobrar, não podemos comercializar. Nos livros de André Luiz, nas obras de André Luiz, nós temos um livro muito interessante que traz mensagens lindíssimas, testemunhos reais de médiuns que faliram, que vieram à Terra como médiuns, que foram preparados no nosso lar para trabalhar aqui na Terra com um objetivo específico dentro do bem, que vieram cercados pelos espíritos superiores que iriam ajudar o trabalho e que muitas vezes falem. Por quê? Por ilusão, por egoísmo, por apego à matéria, porque passam a comercializar a sua faculdade. Os espíritos superiores então afastam. Eles não nos obrigam a nada, mas também não são coniventes com as coisas erradas. Então eles afastam.
E aqueles que não têm escrúpulos chegam próximos de nós. Então a humildade é uma das primeiras virtudes que o médium, que aquele que tem a faculdade mediúnica precisa aprender a ter. E não só ele, todos nós. Até os que ainda têm a faculdade adormecida em si mesmo. Todo ser humano, todo cristão precisa guardar no coração a humildade. Outra virtude, o devotamento. Nós precisamos compreender. O devotamento é quando nós viemos à nossa tarefa com amor, com bom ânimo, com boa vontade, quando nada serve de empecilho para o nosso trabalho, quando nós nos dedicamos realmente a essa tarefa. Se eu sou um médium, eu preciso estudar a doutrina, então eu vou estudar a doutrina, eu vou participar dos estudos para aprender, para fazer o trabalho bem feito. Outra virtude, a abnegação, ou seja, a renúncia. O que é ser abnegado? O que é aprender a renunciar? É interessante, na Terra, nós ainda vivemos rodeados por muitos chamamentos, muitas bolhas de sabão, que são aquelas bolhas lindas, o sol brilham, tem cores, mas quando tocamos ou ela toca em alguma coisa, ela se consome, ela acaba, ou seja, é algo passageiro. Nós somos muito tentados pelo cantar da sereia, que é uma mitologia grega, onde as sereias cantavam e a música é tão bonita que chamavam os marinheiros, levando os navios às pedras onde eram destruídas. Na terra, o que é o cantar da sereia? São as coisas materiais que nós corremos atrás. Então, muitas vezes, nós trocamos o nosso momento de estar dentro do nosso trabalho, do compromisso que nós assumimos na espiritualidade e trocamos por um cantar da sereia na terra. Então, nós deixamos de ir ao estudo para ir para um jogo de futebol, para ir para uma festa que os meus amigos fizeram. É aí então que entra a abnegação, a renúncia, o sacrifício. Muitas vezes, gente, hoje é quinta-feira, reunião mediúnica, vai passar um filme maravilhoso, eu estou esperando esse filme há um tempão, mas vai passar na televisão, não tem nem como eu gravar, como é que eu faço? Aí vem a balança. E aí nos lembramos do que Jesus disse para nós. Primeiro, as coisas de Deus. Depois, tudo mais nos é complementado. Por quê? Porque se nós assumimos um compromisso, meus irmãos, é necessário cumpri-lo. Aqui na Terra, nós não vamos ser chamados a atenção por ninguém. Jesus não vai vir nos chamar a atenção nem puxar a orelha. Deus também não faz isso conosco. Se a gente pegar o Evangelho, a gente não vai achar uma palavra do Evangelho que nos obrigue a fazer qualquer coisa, porque nós temos um livre-arbítrio. Mas vai depender de nós mesmo, porque ao chegarmos no plano espiritual, como o nosso irmão Acelino, né, que teve um desastre imenso na sua mediunidade, ao vendê-la, ao comerciar, fazer o comércio com ela, ele cai em mãos de obsessores e a sua própria consciência cobra dele, porque o que vai cobrar de nós não é o Evangelho, não é Jesus, não é o nosso Pai Criador, somos nós mesmos.
quando estivermos de frente com a verdade, com aquilo que nós prometemos antes de reencarnar. Aí a cobrança é pior, não é? Então que Jesus nos abençoe, nos oriente direitinho, por mais que a minha mediunidade não esteja desenvolvida, mas eu preciso entender que todo o trabalho do Cristo foi de graça, e por isso mesmo que ele alertou os seus discípulos: dê de graça o que de graça recebeste. Esta é a nossa lição hoje. Que Jesus nos ilumine muito. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, inspirados pela manifestação inicial da nossa caríssima irmã Ana Luzia, nós começamos lembrando o evangelista Mateus, quando ele registra os ensinamentos de Jesus, e nós estamos recolhendo e estudando nessa noite. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. É bom às vezes, meus irmãos, a gente contextualizar em que situação que Jesus ensinou isso aos discípulos e, portanto, a todos nós. Antes de Jesus proferir essa recomendação aos seus discípulos, que serve para toda a humanidade em todos os tempos, Jesus estava chegando de um périplo em que ele havia curado uma mulher com fluxo de sangue, aquela mulher que havia tocado em sua túnica, em meio a uma grande multidão, e Jesus, sentindo essa necessidade de auxiliar aquela irmã, pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos: mas Senhor, tem tanta gente aqui ao nosso lado, uma verdadeira multidão empurrando o Senhor ali, dividindo o espaço com todos nós. Como alguém te tocou? Não, que alguém me tocou diferente, porque de mim saíram virtudes. Depois disso, Jesus curou um mudo, um endemoniado, 2 cegos, e logo em seguida ele então se reúne com seus apóstolos. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós vamos ter aqui esse encontro de Jesus, porque ele então tinha acabado de reunir os 12, inclusive Judas Iscariotes. E ele então deu-lhes poder, vejam só, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e poder para curarem toda enfermidade e todo mal. Então vejam só que a grandeza moral e o poder do Cristo de transferir aos seus discípulos o poder da cura espiritual e física. E por que ele fez isso? Porque um pouquinho antes aqui em Mateus 9, ele, durante as curas que ele promoveu, ele pediu a Deus que enviasse ceifeiros, ou seja, trabalhadores para trabalhar na vinha do Senhor, porque o trabalho era imenso, o campo era imenso, e os ceifeiros, os trabalhadores eram poucos. E aí ele reúne os seus discípulos, todos eles, os 12, e os envia, lhes ordenando, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios,
e de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, meus irmãos, importante que nós entendamos aí é que Jesus iniciava naquele momento o anúncio do reino de Deus. E ele faz isso de uma maneira não apenas simbólica, mas com um sentido muito claro. Buscai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Num agradecimento inicialmente, num sentimento de justiça inicialmente, para com o povo escolhido. Porque há muitos séculos que o povo de Israel sustentou em meio de vários países inimigos a crença do Deus único, a certeza e a convicção da ascendência do Pai Celestial sobre as vidas das pessoas, e guardando os mandamentos, especialmente aqueles contidos na lei de Deus, eles prepararam o mundo para a chegada do Cristo. Então Jesus determinou que os seus discípulos, cheios do poder mediúnico, de curar, de auxiliar, de amparar, de limpar leprosos, de expulsar demônios, fossem em duplas a diversas regiões que foram escolhidas e destinadas a cada dupla, e pregasse o reino de Deus. E ali inicia, vamos dizer assim, a divulgação da existência do reino de Deus. E interessante que nós temos que entender que Jesus concedeu esses poderes mediúnicos para os seus discípulos sem que eles tivessem, e as razões nós já acabamos de expor, estão expostas aqui no Novo Testamento, sem que eles tivessem, do ponto de vista do colégio apostólico, efetivamente preparados, porque isso deveria de acontecer com o tempo. O que demonstra que a mediunidade, guardadas as proporções abismais da nossa evolução com a evolução dos seus discípulos, ela é dada gratuitamente e para todos, cada um na sua medida. Os discípulos estavam preparados para tê-la nessa proporção, de poderem curar. E com a cura, com esses feitos, eles já tornavam o reino de Deus que Jesus viera anunciar conhecido. E essa era a missão precípua que eles carregavam naquele tempo e que nós carregamos até hoje. Porque mesmo com esses poderes, nós vamos verificar que os discípulos tropeçaram em diversos momentos, claudicaram, se equivocaram, erraram. E as Escrituras, o Novo Testamento está cheio de exemplos, culminando com a negação absoluta no dia do Calvário, abandonando, com exceção de João, o Cristo na cruz, com medo das repercussões e das represálias das autoridades. Mas ainda assim, Jesus confiou naquelas criaturas que estavam evidentemente preparadas para aquela tarefa. E nós vamos verificar então que durante o Pentecostes, comemorava não apenas a colheita dos cereais, mas que também comemorava a passagem, Pentecostes em hebraico é Pessa. Pessa, que é a passagem dos judeus pelo deserto, fugindo, sendo libertos do cativeiro egípcio.
O Pentecostes comemorava o recebimento da Torá no Monte Sinai, nas leis de Deus no Monte Sinai por Moisés. Então, 50 dias após a Páscoa se comemorava o Pentecostes. Perdoe-me aqui o equívoco, por isso que eu escrevo, porque a minha memória às vezes me trai. Mas o que é importante nós compreendermos é que ali o Cristo renova as suas expectativas em relação aos seus discípulos. E naquele fenômeno conhecido como as línguas de fogo que baixam dos céus e vêm até os discípulos e todos que se encontravam ali reunidos, e cada um pregou as escrituras na sua língua, e dizem que estavam reunidos ali 12 tribos de 12 países, estavam reunidos ali 12 raças de 12 países diferentes. Então as escrituras foram pregadas em hebraico, em romano, em grego, em sírio, enfim, na língua creta, em diversas linguagens. E a partir desse momento os discípulos estavam absolutamente preparados para dar sequência à sua missão na terra, com a renovação do compromisso e da confiança que Jesus teve em cada um deles. Portanto, o que fica muito claro, conforme está na questão 226 no livro dos Médiuns, é que a mediunidade é um dom físico que nos é emprestado por Deus para o cumprimento de determinadas tarefas aqui na Terra. E é por isso que todos nós somos médiuns, independentemente da nossa condição moral. Mas o que nós vamos fazer com a mediunidade que Deus nos deu, essa é a grande diferença. Foi a diferença que aconteceu com os discípulos. Eles transformaram aquele dom divino num dom muito precioso, porque todos foram até o fim de suas vidas aprimorando esse dom e não apenas auxiliando as pessoas necessitadas de ver, necessitadas de serem curados das doenças perniciosas, de serem livres dos demônios. Nós vamos ver Pedro na porta do templo curando um paralítico de nascença, curando cegos. Ele pediu uma esmola, né? E encontraremos não apenas na figura dos discípulos que operaram maravilhas, mas na figura de criaturas redimidas, como Paulo de Tarso, que perseguiu Estevão, que também curava dentro da casa do caminho, e que condenou Estevão ao apedrejamento por heresia. E no entanto, Paulo, após a sua conversão, e na medida em que ele ia trabalhando na divulgação do Evangelho de Jesus, da mesma forma, os dons divinos se tornaram maravilhosos em sua vida, a ponto de, em todos os lugares, em suas 3 viagens, especialmente as que ele fez com Barnabé, por onde ele passava, as curas eram feitas por eles dois, a ponto de que na cidade de Listra, depois de curar diversas pessoas, eles foram adorados como se fossem um Deus. E aí, mesmo ele dizendo que não era nada daquilo, ele não era o Deus Mercúrio, como eles achavam que ele fosse, ele teve que rasgar suas vestes e mostrar que ele era humano. Então, meus irmãos, tudo isso dado por uma missão para o auxílio aos semelhantes. A mediunidade, como qualquer dom divino, ela não pode de forma alguma servir para nos trazer qualquer tipo de vantagem. E eu não me refiro apenas às vantagens pecuniárias, não, mas as vantagens da ascensão social, o reconhecimento que muitas vezes agrava a nossa vaidade. Aqueles oradores
que se enchem de inspiração, porque a sua mediunidade lhes permite, muitas vezes não pelo merecimento deles, mas pelo merecimento daqueles que ouvem, e que levam muitas vezes os ouvintes a uma situação de expectação maravilhada pela inspiração que aqueles irmãos tratam as coisas do Evangelho nas mais diversas religiões, magnetizando assembleias inteiras, e depois saem dali cumprimentados como se fossem autoridades eclesiásticas. E isso acontece, e não deveria acontecer, também nas fileiras espíritas. O Chico mudou de centro espírita em Uberaba, dizem os seus amigos mais próximos, porque ele verificou que o centro espírita em que ele se encontrava começou a adotar uma posição de extrema, vamos dizer assim, extremo distanciamento da simplicidade evangélica que nós espíritas precisamos ter. Essa simplicidade evangélica que as religiões foram retirando ao longo dos séculos, nós fomos retirando e substituindo, a partir do concílio lá de Nicéia, aquele evangelho pregado às margens do mar de Genezaré, do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, em Cafarnaum, nas cidades como Nazaré, na Samaria, nos caminhos coerentes que levavam a Jerusalém, e que depois foram transplantados através da luta ciclópica de discípulos como Paulo de Tarso, foram transplantados para o continente europeu e disseminados fundamentalmente na Itália, em Roma e nas Gálias, onde se trucidaram tanto os cristãos quanto nos círculos romanos ou até mais. E dizem as tradições iniciais do Espiritismo que a doutrina espírita nasceu nas Gálias em reconhecimento ao sangue e ao suor dos mártires que entregaram sua vida a Jesus para poderem estabelecer o cristianismo de Jesus no mundo. E às vezes nós nos colocamos, tentamos transformar a doutrina espírita em algo complicado, em algo em que a erudição ou as palavras complexas ou mesmo os assuntos de natureza transcendentais do ponto de vista científico e filosófico tomam lugar daquilo que mais interessa na atualidade para a humanidade, que sofre e que põe em risco a existência do próprio planeta por decorrência do ódio disseminado entre as nações. Portanto, nós precisamos muito menos de alta indagação filosófica ou das produções e apontamentos científicos que a doutrina espírita nos traz e que é preciso conhecermos, evidentemente, mas não priorizá-los. Nós temos que priorizar o Evangelho em nossos corações para que nós possamos mudar o mundo, porque o mundo ainda, infelizmente, é dos avarentos, dos orgulhosos, dos vaidosos, dos violentos, dos maus, que ainda põe em risco a sua existência. Minha irmã, seja bem-vinda, fique à vontade em qualquer lugar, viu? Então nós temos que nos preocupar como espíritas cristãos em tentar fazer prevalecer o cristianismo nos tempos de Jesus, nos misturando com as pessoas, com as massas, com as pessoas simples, com os intelectuais, com os aquinhoados, ou com aqueles de classe média, ou com aqueles que nem tanto possuem,
O que deve nos irmanar é um sentimento de profundo amor e compreensão entre todos nós. E a mediunidade nos proporciona isso, desde que nós a compreendamos, como Jesus disse aos seus discípulos: procurem os judeus, por enquanto não é hora de ir na Samaria. Os samaritanos terão sua vez mais adiante. Procurem o povo escolhido, para que esse povo que sustentou a ideia divina por tantos anos e séculos possam vir atender o chamado do Messias prometido. E nós sabemos que os judeus não vieram. E o Cristo então lançou essa ideia para toda a universalidade. E é por isso que os dois evangelistas que presenciaram de corpo presente, vamos dizer assim, o trabalho do Cristo, tiveram funções diferentes dentro da própria evangelização. Mateus, escrevendo para o seu tempo e para o seu povo, e João, que escreveu tempos depois do seu evangelho, numa missão universalista, mostrando a grandeza de Jesus para toda a humanidade. E aí, meus caríssimos irmãos, nós vamos encontrar então na figura de Paulo de Tarso a expressão máxima disso que a doutrina espírita, ao retransmitir fidedignamente os ensinamentos de Jesus, nos mostra. O que Paulo fazia? Paulo trabalhava nas horas do dia em que ele não estava evangelizando. Ele fez do tear a sua profissão, não fez do trabalho evangélico e da sua atividade como discípulo a maneira de sobreviver. Ele se postava às portas da cidade, nos locais mais movimentados, nas feiras, e trabalhava como tecelão e vendia o produto daquilo que ele produzia para poder sobreviver, para poder oferir as migalhas que alimentariam o seu corpo ao longo da sua tarefa heróica. Então, todos os discípulos e mensageiros de Jesus ao longo dos séculos tiveram esse dom da mediunidade. E aí nós vamos encontrar todos esses que eu já mencionei, mas nós também vamos encontrar Simeão no livro Há 2000 anos, reunindo as pessoas na margem do Tiberíades e curando. E quando Emmanuel, na figura de Públio Lentulus, vai procurá-lo para poder se encontrar com Jesus à noite, porque como senador romano não queria se expor vendo Jesus durante o dia, ele encontra-se com Simeão e verifica que o amigo da governanta da sua esposa Lívia, o tio da governanta da sua esposa Lívia, da Ana, era na realidade um cristão bondoso, que todos congregavam em torno dele e que tinha o poder de curar. Quando ele encontra também com Jesus, Jesus vem ao seu encontro, para sua surpresa, e lhe indaga o que ele estava fazendo ali, o que ele procurava, e num diálogo curto, mas foi decisivo na vida de Públio Lentulus, como ele mesmo disse. Jesus então lhe fala: olha, meu filho, você vai para casa que sua filha está curada, mas não pelo seu merecimento, pelo merecimento da sua mulher, da Lívia, pela fé dela. Agora, esse encontro que nós estamos aqui será decisivo para a sua vida. Se você continuar com esse orgulho, com essa vaidade, você vai ter muitos problemas, você vai passar por muito sofrimento. Mas se você aceitar agora o meu jugo e buscar os caminhos que levam até Deus, a sua vitória será muito mais breve, muito mais próxima e efetiva. E aí a gente sabe do desfecho. Mas nós vamos encontrar também Célia, no livro 50 anos depois, entregando o seu coração às pessoas, e numa casinha ao lado de um convento do qual ela foi, do mosteiro do qual ela foi expulsa, ela curava as crianças, os velhinhos, os doentes e leprosos que a procuravam. Da mesma forma, nós vamos encontrar Corvino,
o quinto varro do livro 50 anos depois, conclamando as multidões das Gálias e curando os doentes da mesma forma. Mas em nenhum desses nós verificamos o exercício de um ofício de médiuns curadores. O ofício deles era a pregação e a vivência do Evangelho. Célia plantava uma horta que ajudava na sobrevivência do próprio mosteiro que eu expulsara. Corvino mantinha uma escola para que as crianças não crescessem analfabetas e vivia também da criação de ovelhas para o sustento de sua vida. Simeão, já velhinho, também tinha na criação de cabras a sua profissão, que lhe proporcionava uma vida muito pobre, mas efetivamente digna. E nós vamos encontrar aqui também nos dias que passam. Quem não conheceu aqui em Belo Horizonte, pelo menos já ouviu falar ou de ler a figura de Padre Eustáquio. Em uma ocasião, por sua intercessão, meu irmão foi curado, o Alberto, está hoje no mundo espiritual. Aquele padre abençoado que amparava milhares de pessoas que iam para a igreja de Padre Eustáquio em busca da cura, nunca se soube que ele tenha se locupletado em razão da sua mediunidade. E ele fala isso de maneira longa, numa página muito bonita do livro, contida no livro Instruções Psicofônicas, em que ele fala da cura. Só me engano, a cura real, o nome da página. Recebido numa reunião do Centro Espírita Luiz Gonzaga, através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier. E vamos encontrar outros, Irmã Dulce, cujo amor, cujo carinho, cuja bondade, que não sabia dizer não para quem quer que se aproximasse, por mais indigente que fosse e por mais repleta que estivesse o seu hospital em Salvador. Nunca disse não para quem ia lá pedir um abrigo para os miseráveis e para os necessitados. A mesma coisa nós podemos dizer do nosso querido Divaldo Franco, servidor público ao longo de sua vida, do nosso inesquecível e insuperável Francisco Cândido Xavier, que também nunca foi pesado a quem quer que seja. Enquanto não trabalhou no Ministério da Fazenda, lá na Fazenda Modelo, antes disso trabalhou na mercearia, sempre procurou se manter e manter a sua família, exercendo a tarefa mediúnica nas horas vagas, varando a madrugada ao longo de sua vida, para poder receber 450 obras que daqui a 1000 anos, prestem bem atenção no que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, a obra do Chico, daqui a 1000 anos a humanidade estará refletindo sobre ela e se maravilhando com esse patrimônio incomensurável, patrimônio mediúnico incomensurável que a humanidade recebeu pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus. E tantos outros eu poderia aqui citar. Então nós vamos perguntar para vocês, meus irmãos, nós vamos exercer algum tipo de atividade, mediúnica ou não, no que diz respeito à nossa tarefa espírita, em que nós estejamos pensando em nós, em primeiro lugar? Ah não, eu só vou lá na fraternidade se eu arranjar uma tarefa digna. Eu só vou fazer isso ou aquilo se me der a possibilidade de estudar, nada disso. Nós temos que buscar os trabalhos que estiverem disponíveis e fazê-los com a maior boa vontade possível, com o maior amor possível, em qualquer local em que nós estivermos, seja centro espírita, seja na igreja católica, seja nos templos evangélicos, em qualquer lugar que nós estejamos, ou então no trabalho, no dia a dia, em que nós nos dispusermos a sermos realmente solidários com o nosso próximo, sem exigir nada em troca,
sem exigir nada em troca, doando o nosso tempo, e tempo também é um trabalho mediúnico. Quando nós saímos da nossa casa e vamos a um hospital, por exemplo, ou a casa de alguém para visitá-lo, porque está doente, chega lá, a gente faz uma prece, dá um passe, exigindo o quê? Nada. Pelo contrário, doando. Essa é a verdadeira mediunidade. E Emmanuel, no livro da Esperança, fala médiuns de toda parte, e diz aqui o seguinte: os médiuns são intérpretes dos espíritos, representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Os espíritos precisam de nós para se exprimirem, se expressarem. Daí serem dotados de faculdades para esse fim. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Então nós vamos cobrar, ou vamos chegar aqui na fraternidade, no solar, e dizer assim: olha, a partir de agora o nosso estatuto aqui está modificado, todos os irmãos que frequentam aqui vão ter que contribuir com algum valor aí no final do mês. Não existe. Há 2000 anos atrás, Paulo de Tarso se insurgiu contra isso. Procurou Pedro e Tiago na casa do caminho e dizendo: olha, trouxe aqui um dinheiro para vocês da igreja da Antioquia da Síria. Esse dinheiro foi arrecadado com o trabalho dos irmãos, para que vocês parem de ficar dependendo aí dos fariseus. Evidente que Pedro e Tiago tinham as suas circunstâncias, que depois no próprio livro Paulo Estevam, Tiago, já ao fim da sua vida, próximo de ser também trucidado, explica para Pedro e pergunta para Paulo, e pergunta para ele: meu caro, se não fosse de certa forma nós cedermos a parte das injunções políticas e religiosas do Sinédrio, a casa do caminho tinha acabado. Aqueles pobres, aqueles necessitados voltavam para a rua, porque não tinha outro lugar no mundo que fizesse o trabalho que a casa do caminho fazia. E Tiago ainda perguntou: quem que tem menos, quem que tem mais valor? Alguém como você, Paulo, que enfrentou o mundo de maneira destemida, ou alguém como eu, que tive que enfrentar minhas circunstâncias para poder levar a palavra do Cristo às pessoas que, especialmente as simples, indefesas, frágeis, que tinham na casa do caminho um único pouso para poderem bater a porta e serem atendidos, né? Existem por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum ponto falte, para que todos os homens se reconheçam chamado à verdade. Então as casas religiosas do futuro serão novamente como a casa do caminho. E como, meus irmãos, graças a Deus, eu vi acontecer aqui na nossa casa. Aqui nunca ninguém foi constrangido a contribuir com nada. De vez em quando vocês ouvem aqui a gente pedir. Quando está se fazendo uma obra aí de mau vulto, como o muro que estava caindo aí, oferecendo risco aos transeuntes aqui da Rua Jamaica, e foi uma obra grande que a gente não tinha os recursos para fazer, a gente fez aqui alguns pedidos e vieram auxílios de diversos lugares do mundo, e foi a conta da gente fazer o trabalho aqui e a casa poder estar rígida para cumprir a sua tarefa. Mas no mais, o dinheiro que tem aqui é a conta de manutenção da casa que nós estamos aqui, com algum conforto, mas muita simplicidade, para podermos falar do Evangelho. E aqueles que sentem, vamos dizer assim, se sensibilizam, porque sabem que a conta de luz tem que ser paga, o funcionário tem que ser remunerado, a casa precisa ser limpa, ou alguma coisa. Não há cargos, não há nenhum tipo de sacerdócio. Existem, são irmãos comuns, como nós, cada um sua profissão, com a sua tarefa, fazendo das horas disponíveis de
parte das horas disponíveis ao descanso, a bênção e a santificação de virmos aqui. Isso por quê? Porque nós não somos discípulos de Jesus. Aqui não tem nenhum Barnabé, não tem nenhuma Madre Teresa de Calcutá, aqui não tem nenhum Paulo de Tarso, aqui não tem nenhum Corvino, nenhuma Célia. Tem pessoas simples, mas que já conseguiram, na condição de médiuns, chegarem e se sensibilizarem com a necessidade da tarefa. E o ponto culminante da tarefa que se desenvolve aqui há mais de 70 anos nessa casa, aconteceu domingo agora. Uma festa linda de Natal, uma festa simples, mas grandiosa nos seus objetivos, que eram e que são os de homenagear aquele que verdadeiramente merece todas as nossas homenagens, que é o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Emmanuel, nessa página que eu não vou ler mais, fala que os médiuns hoje são legiões de criaturas simples, mas que poderão se tornar gigantes, se cumprirem seu dever. Pura e simplesmente. Nós não vamos nos destacar, não vamos nos tornar aqui discípulos eminentes do Cristo, mas se nós cumprirmos o nosso dever, especialmente procurando botar o Evangelho dentro do coração, na prática ali, para valer, e não ficando só na verba, no discurso, nós estamos cumprindo a nossa tarefa aqui. E nós vamos não apenas evangelizar com as nossas ações, com o nosso exemplo, mas eventualmente vamos ser intermediários dos espíritos superiores que cuidam dessa casa, esses sim, titulados em experiência, em possibilidades para isso, que se utilizarão de nós para que nós auxiliemos outros irmãos, às vezes sem sabermos. Ou vocês acham que na hora do passe, onde criaturas de boa vontade entram lá para a câmara do passe e cheios de amor no coração, estendem as mãos sobre os nossos irmãos e irmãs, e ali não se operam curas? É lógico que operam. Basta que haja merecimento da nossa parte. As curas ocorrem. As curas acontecem e são muitos os exemplos. Que Jesus possa nos amparar, nos abençoar, que nós possamos compreender, meus irmãos, o verdadeiro objetivo do Espiritismo em nossas vidas e da mediunidade em nossas vidas. Dar um prato de sopa, estender as mãos numa campanha do quilo, pedindo um quilo de qualquer alimento, para que a gente possa levar aqui e fazer parte da nossa cesta básica, entregar uma bonequinha cuidadosamente recuperada, ou um brinquedo para um menino, um carrinho, um joguinho, o que for, e entregar e ver uma mãe sorridente, uma criança sorridente, né, Paulo? Receber aqui, como foi no domingo. Aquilo está impregnado de amor, que ao longo do ano inteiro o Paulo e a Maria Luísa, segundo ele, mais a Maria Luísa fazem, para poder trazer aqui, nós entregarmos para as crianças, cuja presença são a razão de existir dessa casa. O dia que as crianças não estiverem correndo mais por aí, o dia que essa casa não tiver, esse salão não estiver frequentado por pessoas de todas as situações, e o dia que nós tivermos a veleidade, a bobagem de imaginar que essa casa tem que ser para os escolhidos da intelectualidade, ou os temas que nós formos debater aqui tem que ser temas para o consumo da intelectualidade e não os temas ligados ao Evangelho que Jesus nos ensinou, em nós estamos pedidos. É preferível que nós paremos e façamos uma reflexão muito grande do nosso papel como espíritas cristãos no século XXI. Jesus nos abençoe, meus irmãos. Desculpe, para passar um pouco do tempo. Pedir ao querido amigo, irmão, seu irmão,
Querido Mestre Jesus, estamos elevando o pensamento a vós, agradecendo, Senhor, pelas bênçãos, amparo, assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos mostrado, nos ensinado o roteiro para alcançarmos a nossa evolução, o nosso progresso. Agradecemos também, Senhor, por esses momentos de paz e reflexão em que nos ligamos aos planos superiores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, do estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando a nossa reunião de estudos evangélicos e doutrinários na santa e bendita paz. Os passes serão dados aqui agora no salão. Os irmãos que desejarem tomar podem fazer aqui uma